Tá gravando, depois eu edito. Começar, né? A gente vai arrumando de vez em quando. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Meu nome é Alisson Vieira de Jesus. Eu estou aqui hoje representando o projeto Summit Cultural e o Summit Cultural nas escolas. E hoje a gente está conversando aqui com um dos autores do livro, na verdade, o autor do livro, Guarantã do Norte MT Registros Incautos, do Eugênio Cafone Lima. Então, o Eugênio é não só um dos desbravadores, uma das pessoas que tem experiências também com essa vivência da história de Guarantã, e principalmente trazer para nós essa visão não só de como foi construída esse desenvolvimento, essa ocupação dentro de Guarantã, mas como isso tem a ver com a cultura. Então, Eugênio, eu peço que você dê um bom dia para todo mundo e fale um pouco mais sobre você, suas experiências, como que você construiu esse livro maravilhoso que a gente também vai estar conversando no dia 25/9 na reunião sobre territorialidade e cultura. Bom dia, Alisson. Bom dia a todos os que nos acompanham por esse canal. Na verdade, eu sou um gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, Santana do Livramento, me criei no Paraná e vim para o Mato Grosso, para Guarantã do Norte, quando tinha 20 anos de idade. E aqui eu tive o privilégio de já chegar e já me integrar dentro da comunidade, especialmente da comunidade católica, na época do primeiro padre, o padre Luciano. Mas eu também tive o privilégio de conviver com as lideranças que coordenaram o desbravamento desse território, vamos dizer, dessa selva que transformaram na cidade que Guarantã do Norte hoje. Eu fui trabalhar junto com as irmãs dominicanas, que trouxeram as famílias brasileiras para cá, um projeto muito bonito. Eu fui, como juiz de paz, eu convivi praticamente 35 anos com o executor do índio José Humberto, e através deles eu me inteirei de toda a vivência que eles tiveram, das emoções, do sofrimento, da luta, das batalhas daquelas famílias. E aí passei também a me integrar com as famílias, especialmente com as famílias que a gente costuma chamar elas de poceiras, que são as famílias que, a partir de 1977, 78, foram povoando as margens da BR-63, aqui logo que a BR foi aberta, essas áreas, essas margens foram sendo ocupadas pelas famílias. E aí fui fazendo essa interação e me apaixonei pela história de cada um deles. São segmentos diferenciados, a questão da Cotrel com os gaúchos, a questão das irmãs com os brasileiros, a questão desses desbravadores que vieram por conta própria para desbravar as margens da BR, e posteriormente também outros projetos aqui do próprio estado do Mato Grosso, trazendo famílias de diversos segmentos, de diversas classes sociais, de diversas raças, para a nossa Guarantã do Norte. Eu dei uma olhada, a gente está hoje aqui na Câmara Municipal e tem um painel bem interessante de algumas fotos antigas aqui, e eu vejo que, às vezes, para minha consideração, eu sou goiano, eu vim para o Mato Grosso em 99, e acaba que essa região do norte é dominada por um pessoal que veio colonizado do sul, mas eu vi que essa questão dos brasiguaios, qual que era a origem deles? Eu vi que era diversificado em cores também, é uma diversificação, Eu não sei se isso adivinha só de pessoas do sul ou de outras pessoas também que formavam esses brasiguaios. Na verdade, os brasiguaios, ele surgiu ali na cidade de Mundo Novo, na divisa de Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai. Mundo Novo também se originou de um projeto do INCRA, de colonização. Porém, o número de famílias que foram para lá atrás de terra é muito grande. E essas famílias aí passaram, não tinha mais terra para doar, o distribuir para essas famílias, elas acabaram arrendando terras no Paraguai. E elas trabalhavam no Paraguai. Então, elas pegavam uma área de terra, trabalhavam aquela área, formavam aquela área, devolviam a área e pegavam outra. Só que chegou um momento que não tinha mais área para eles arrendarem lá. E aí eles começaram a ficar sem opção. E aí muitas dessas famílias, isso criou um problema social muito forte na região na época lá, inclusive a nível de reportagem, TV Nacional e tudo mais, do caos que estava se transformando naquela região lá por conta dessas famílias que não tinham o que fazer. E aí passaram a acampar, algumas dessas famílias passaram a acampar até nas partes de rodovias lá. E as irmãs dominicanas
que trabalhavam na época, lá naquele momento, liderados por Maglícia, iniciou um projeto de tratativa junto ao governo federal, junto ao INCRA, e imediatamente, inclusive naquele ano de 1980, 79, 80, tinha o tema da campanha da fraternidade era para onde vai, se tratava exatamente da questão de terra, de sem terra, do Brasil, das famílias que enfrentavam problemas. E as irmãs lideraram um projeto e uma resposta muito rápida do governo federal, destinando a área, que essa área seria Guarantã do Norte. E aí iniciou toda a mobilização das irmãs dominicanas, buscando as lideranças entre eles ali, para se organizarem, com um trabalho muito intenso, muito forte, muito organizado pelas irmãs, e trouxe mais de 500 famílias para a nossa região. Essa é a questão dos Brasilais. E Brasilais, porque eram brasileiros que trabalhavam no Paraguai, né? Então ficaram denominados, conhecidos, apelidados como Brasilais. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, Cafone, sobre as suas experiências também, né, dessa formação, como a gente estava falando de Guarantã do Norte, eu vi também nessa galeria que tem aqui na Câmara, que tem várias fotos realmente desse desbravamento, né? Achei engraçado ver um hospital, e eu já vivenciei isso, um hospital todo de madeira, né? E como a gente não está evoluído, claro, o mundo vai evoluindo, né? A gente tem que sempre prezar pelo melhor. Mas como que você vê que essas tradições, por exemplo, da cultura, dessa formação, é perpetuada, é ou não perpetuada em Guarantã? Como a gente poderia desenvolver isso mais? No termo de realmente reconhecer a história. A gente tem um revivamento, né? Tanto nas escolas como nas ações, porque uma coisa que eu ia perguntar, por exemplo, a pastoral da terra tem a ver com a Igreja Católica também ou não? A pastoral da terra é um movimento, é um órgão da Igreja Católica, faz parte. Faz parte, né? Então, como a gente tem a ver essa visão também religiosa, muitas vezes, e dentro do próprio sistema da cultura, insere também essas igrejas, porque eles são igrejas, né? Esses templos, eles são muitas vezes os espaços que a política não consegue entrar na sociedade. Mas aí, do ponto cultural, de sua vista, que você também tem experiência, como que essa construção aqui da história de Guarantã está acontecendo, não está acontecendo? O seu comentário dá para a gente ficar uma semana conversando aqui, sabe? Muita coisa, né? Primeira coisa, você surpreendeu com a questão de ver uma foto no hospital de madeira. Porém, o grande desafio foi antes desse hospital de madeira. Quando chegou esse hospital de madeira, já tinha chegado a salvação, entre aspas, né, para as famílias aqui. Né? Mas aqui nós vivemos um período aqui que não tinha um espaço para atender, né? Era emprestado um barracão lá da Cotrel, as pessoas eram atendidas lá, nas salas lá, era uma coisa muito maluca, não tinha profissional à disposição. Nós temos um ícone da saúde aqui que se chama Moisés, que hoje, ele posterior a isso, ele se formou em técnico de enfermagem. Esse era o nosso médico da época, que atendia essas famílias. Então, é um desafio muito forte, muito intenso na questão da saúde. Quando chegou o hospital de madeira, já muita coisa tinha acontecido de evolução na saúde aqui, né? Então, foi uma coisa muito, muito forte e muito rápida. E hoje, se você olhar para trás desse hospital de madeira e ver a referência que é o nosso município hoje na saúde, de modo especial também na saúde pública, é uma coisa, em 40 anos ter acontecido isso, é uma coisa fantástica, né? Embora muitas vezes a gente reclama disso, reclama daquilo, mas a evolução que essas pessoas, que essas famílias, que esses profissionais conseguiram fazer nesse período é uma coisa muito, especialmente na área da saúde, como dá para falar também a mesma coisa na educação, das escolinhas de pau a pique. Eu vi a 13 de maio, foi a primeira escola ou não? Não. A 13 de maio já aconteceu ali por 1990, 90. Mas das primeiras escolas não existe mais nenhuma hoje? Na cidade hoje nós temos a antiga Estrelinha, né, que foi uma das primeiras ali com outro nome, depois ela passou a ser Estrelinha, depois nós temos a Escola Guarantã, que foi a segunda, depois na cidade, né, temos a Irani também lá na Cotrel, nós temos na zona rural, nós temos ali a Santa Luzia, né, a Escola Santa Boa Esperança ali, na comunidade Santa Luzia, então ainda tem algumas que estão até hoje, né? A Irani foi uma das primeiras nesse período urbano, né? Depois nós tivemos a Estrelinha, que foi construída com o nome de Dom Henrique, mas como Dom Henrique era vivo, então teve que mudar o nome, que depois passou também para Guarantã, e aí depois foram surgindo as outras, depois surgiu a Penha Carol, e aí foram surgindo outras escolas, né? Do ponto de vista
urbano, né? Na zona rural tem que dar uma pensadinha, mas acho que tem algumas escolas que ainda existem até hoje, que é essa, que é de 1982, se não me falha a memória, a Escola Boa Esperança de 1988, né? Uma das primeiras escolas. E o que se tornou um lucro, né? Porque nós chegamos aí no ano de 92, no final do ano de 92, nós chegamos a ter 72 escolas, 72 unidades educacionais, incluindo creches, escolas no município. A cada 8, 9 quilômetros tinha uma escola na zona rural. E Novo Mundo fazia parte de Guarantã, distrito de Guarantã. Então, nossa divisa ia até o Teres Pires, né? Então, no final de 92, nós chegamos a ter 72 unidades de educação aqui dentro do município de Guarantã do Norte. Para a cultura, o povo gaúcho é uma característica muito forte de preservar a cultura, né? Então você olha para Guarantã aqui, o que predomina é a cultura alinhada com o setor gaúcho, né? Com o Rio Grande do Sul. Porque os gaúchos já chegaram, a primeira coisa que eles fizeram aqui foi fazer uma roda de chimarrão e a partir dali, né? Na medida que foram conseguindo a carne, de repente fazer um churrasco também, e aí nós temos hoje o costelão e as coisas assim, e tanto é que a Cotréu ainda é um centro de cultura muito forte, ainda, que cultiva muito a cultura que eles fizeram. Já a parte dos brasiguais já era uma coisa mais diversificada e não se conseguiu distrair, não, isso aqui é da cultura dos brasiguais. A cultura gaúcha ainda é muito forte, muito presente, né? Inclusive o nosso CTG que está se reativando aí, né? Então, e do ponto de vista cultural, no geral, a gente olhar, eu acho que falta, uma das coisas que me motivou a escrever esse livro foi um pouquinho de respeito e valorização a essas pessoas que lá atrás enfrentaram a malária, enfrentaram os atoleiros, enfrentaram as dificuldades, não tinha comida nem claro, você podia ter dinheiro no bolso, mas não tinha onde você comprar comida. Quando esses primeiros chegaram aqui, esse povo que foi povoando a BR, que tinha que ir lá em Sinop fazer compra, e olha, para passar um carro lá, era uma vez cada 15 dias que você conseguiu um veículo. Depois, mais para frente, conseguia as linhas de ônibus, mas nos períodos de chuva também era terrível, né? Então, a enfrentar a questão da saúde, você tem relatos, né, das pessoas, um cuidando do outro, pessoas rasgadas, não tinha ninguém para atender as próprias pessoas, ali a mãe tem que costurar o filho. Uns relatos muito fortes, assim, na questão da malária, na questão de acidentes. Então, e depois essas pessoas abrindo as estradas, abrindo as picadas para entrar dentro das áreas que hoje estão colonizadas, que hoje têm estradas boas pontes, bueiros, cascalho, tudo por cima, mas há 30, 40 anos atrás, era cada riozinho, cada riacho, cada corte que você tinha que atravessar, fazia uma derrubadinha ali, colocava um pau aqui, e alguém ia lá na frente para direcionar as rodas, para ver se estava passando em cima. Então essa era a nossa realidade naquela época, né? Então eu acho que essas pessoas, elas precisam ser respeitadas. Nós temos o que temos hoje, Guarantã é o que é hoje, deve muito a essas pessoas. Isso é um respeito que eu tenho. Eu acho que isso ainda falta, principalmente nesse público que vai chegando mais recente para cá, que começa a cobrar isso, começa a reclamar daquilo e reclama. Eu me emociono, né, quando eu olho para trás, para ver que quando você precisava fazer uma ligação telefônica, até para passar uma notícia de emergência ou para receber, você tinha que levantar de madrugada e ir lá para o PS, né, que era um ponto de telefone. 6 horas da manhã você dava o nome lá, se tudo desse certo, lá pelas 10, 11 horas da manhã você conseguia falar. Se você ficasse ali, porque senão você perdeu o lugar também. Aí você conseguia falar numa cabinezinha lá que todo mundo estava em volta. Hoje não tem o celular que fala com o Japão, com os Estados Unidos, com tudo ali, instantâneo, manda mensagem, quer dizer. Claro que o celular foi uma coisa planetária, né? Mas a nossa realidade aqui naquela época foi muito sofrida. Era carta. Nossa comunicação, nosso principal meio de comunicação na época era a carta. E a Rádio Nacional de Brasília. Nem rádios locais tinham, era uma rádio nacional, né? Que era até diferente. A única rádio que pegava era a Rádio Nacional de Brasília. E à noite, no período da noite, às vezes você conseguia sintonizar ali a Record, São Paulo, a Globo, Nacional, já falei. Era assim. Então, Eugênio Cafone, como você construiu não só esse livro, que foi mais de 10 anos de pesquisa, né? Como que foi essa forma? Você foi atrás de registros, você foi atrás de associações, pessoas? Como que foi que você fez para construir esse livro? Ele foi publicado quando mesmo? 2017. 2017. Junho de 2017.
Na verdade, eu tive a convivência com o Zé Humberto, né? Minha proximidade muito forte com o Zé Humberto, que foi o executor desse projeto, né? E também com as irmãs dominicanas. Então elas foram assim, a minha convivência com elas foi que foi me apaixonando pela essa realidade. Quando eu decidi começar a escrever, aí eu fui visitar as famílias, que aí foi um momento muito emocionante, você sentar com cada família, de gravar, essa família fazer o relato ali, gravando, e você chorando com a família, ouvindo a história da família, relembrando o passado e chorando, né, contando, comentando. Então, essas famílias que povoaram a BR ali, praticamente eu sentei com 80% delas, né, de sentar com cada uma delas e ouvir a história delas, né. E aí depois sentei com as principais lideranças dos Brasiguais, as famílias, né, que desbravaram. Porque tem uma questão, tem um grupo de trabalhadores que vieram ali por volta de fevereiro, março de 1980, e tem a parte das 7 famílias mesmo que chegaram em 30 de novembro de 1980. Então, eu sentei com esses trabalhadores e também com essas famílias, né? Ouvi a história de cada um, inclusive no livro tem um pouco da história de cada um deles. Então, foi ouvindo, e fui escrevendo, tinha muito para escrever, mas aí como estava 10 anos já pesquisando, e percebi que a pesquisa ia se alastrar para uma coisa muito intensa, eu resolvi parar e publicar essa fase do destravamento. Quantos anos o Guarantã começou quando? Qual ano mais ou menos começou? Era um projeto de assentamento? O Guarantã, na verdade, é o seguinte, essas famílias que aqui abriu o BR-63 no meio da selva. BR-63 abriu, não tinha mais nada, não tinha carreador, não tinha nada, a não ser as aldeias indígenas em alguns pontos aí. E aí, as pessoas que tinham terra vinham e foram ocupando, a partir de 77, 78, foram ocupando as margens da BR. Em 1979 foi decidido o projeto, uma parceria da Cotrel com o INCRA para criar um assentamento. Então, o início dos trabalhos nesse assentamento, Zé Humberto, que é o executor do INCRA, só veio passar aqui no ano de setembro de 79. Ele veio ver a área e chegou para trabalhar em fevereiro de 1980. Aí sim, aí começaram os trabalhos, a abertura das estradas, aí veio os trabalhadores da Cotrel, e aí começou o primeiro barracão construído ali na entrada da Avenida Guarantã, para os trabalhadores se hospedarem ali, abriu a estrada até a Cotrel, e o primeiro povoado foi o bairro da Cotrel, as primeiras casas, as primeiras 7 casas, mais a serraria, mais a sede da cooperativa, foi ali, começou Guarantã, né, na questão da Cotrel. Isso tudo em 1980. A vinda desses trabalhadores e a chegada dessas 7 famílias, tudo no ano de 1980. Em 81, em julho de 81, é que começaram a chegar as famílias brasiguais trazidas pelas irmãs da Mato Grosso do Sul. E a partir daí que começaram a vir outras pessoas do Mato Grosso mesmo, o Agnico atendendo na Alemanha no estado também. E aí começaram a chegar seu Donato, os familiares dele, e aí começou a vir gente de outras regiões. De outras regiões. Cafone, eu acho interessante também, quanto tempo você mora aqui? Eu moro há 40 anos. Há 40 anos, né? Então, se a gente for pensar 80, 20, quase... 45 anos. Então, você está quase junto com o Guarantã, né? Aqui em Guarantã a gente tinha 5 anos. Na verdade, o distrito, aí em 81, 16 de novembro de 81, se criou o distrito de Colíder. Era tudo Colíder. Colíder, Guarantã passou a ser distrito de Colíder. E aí, em 13 de maio de 1986, se criou o município de Guarantã, aí com um acréscimo de do norte, porque já existe o Guarantã em São Paulo. Né? Então, em 13 de maio de 1986, 5 anos depois, né, se criou o distrito, criou a cidade em 80, 5 anos depois se criou o município. Entendi. E eu tenho uma experiência, né, que eu moro aqui desde 2011, que venho, estou nessa lida de estudar, estudo em Minas, venho para cá, e tenho a possibilidade de ver muitas coisas, principalmente dessa execução. Eu entendo na hora que você fala que a gente, muitas vezes, tem muitas pessoas que criticam muito e muitas vezes não sabe como que se executa um recurso público. A minha crítica sempre é assim, se o recurso público existe, ele tem que ser bem executado, independente da forma que for. Então, dentro disso, eu queria falar que há um tempo, mais de 2011, até mais ou menos antes da pandemia ali 2019, Guarantã era mais pujante em eventos, em ações culturais. Isso você via antes de tudo isso.
os movimentos culturais eram mais fortes, eram mais representativos, ou você vê que hoje a representação é mais forte? Eu falo assim de atuação mesmo, a gente entende o pessoal do Sul, mas esses outros movimentos que fazem parte, Nós né? temos uma série de questões, né? Nós temos, por exemplo, antes da energia elétrica e pós-energia elétrica. Então, antes da energia elétrica, o convívio das pessoas, né, até essas realizações, elas eram muito mais intensas. Com a chegada da energia elétrica para todas as casas, aí as pessoas passaram a ficar mais caseiras nos eventos. Quando você fazia um evento lá antes de 90 para trás ali, 94 ali para trás, tinha muito. Mesmo depois que se implantou a energia elétrica, ainda teve um período aí de uns 8 ou 10 anos que faltava energia mais da metade do tempo do dia. Né? Então, falava que ia ter um racionamento de 4 horas, mas esse racionamento ia para 6, 7, 8 horas. 12 horas. Né? Então, as famílias, pela falta de energia, só não tiravam mais tempo, porque aí não tinha televisão, não tinha o som, não tinha essas coisas, as famílias se curtiam mais, criavam, eram mais criativas e coisa e tal, né? E até a convivência entre as pessoas, não tinha tantos muros, a familiaridade, as pessoas se encontravam assim, em questão de dias, parecia que se conheciam há anos, né? Então, Guarantã sempre foi uma cidade muito rica, muito forte na questão do calor humano, das amizades, né, dessa interação, né, dessa empatia entre as pessoas. E à medida que a cidade foi crescendo, e exatamente nessas datas que você foi exatamente o pico em que a cidade deu um maior crescimento. E eu acho que a gente também vai perdendo um pouco dessa identidade. E aí também, aí é uma das coisas que me leva a escrever e fazer esses registros, porque eu vejo que as pessoas que vão também chegando e ocupando postos de liderança dentro da cidade, também eu estava percebendo que estava faltando um pouco desse respeito com a história, né, com os pioneiros, com os desbravadores, que muitas vezes, por algumas lideranças, eram tratados como pessoas retrógradas, pessoas atrasadas, pessoas que não eram empreendedoras, mas só quem viveu os desafios que eles viveram. Imagina fazer derrubada de mata e um machado, né? Foice, machado, alguns conseguiam uma motosserra, né? E aí depois você fazer aquilo aí, você plantar, e aí o preço daquilo lá não pagar a sua diária, né? Então eram realidades assim, né, muito complexas para você fazer uma avaliação. E aí fui vendo esse comportamento, e isso me impulsionou também a escrever. E eu deveria continuar, né, a escrever, embora eu tenha continuei depois fazendo algumas revistas, e na parte dos livros eu não registrei, mas nossa história, o desenvolvimento, se você parar para narrar o desenvolvimento da saúde, o desenvolvimento da educação, as pessoas que se dedicaram a isso, os profissionais, né, como é que foi, mesmo os gestores na área da educação, a gente tem que respeitar, porque o Guarantã foi privilegiado, praticamente todos os gestores que passaram sempre tiveram um olhar muito respeitoso da educação, da nossa educação. E a saúde também, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas também foram 2 olhares. Mas a gente precisa, os gestores precisam respeitar a história dos nossos antepassados, dos nossos desbravadores, aquelas pessoas que lutaram para isso aqui ser o que é hoje. Isso é uma coisa que eu tenho comigo e é uma luta que eu vou ter sempre. Nós precisamos, independente do posicionamento de cada um, da ideologia de cada um, da religião de cada um, nós precisamos respeitar os nossos antepassados, e uma forma disso é a gente hoje estar apresentando, como você está fazendo agora no trabalho cultural. Eu acho que a cultura tem que ter um nicho para isso, uma ação, um olhar, um pouquinho desse olhar, um pouquinho desses recursos também, sempre para a gente resgatar a nossa história, para a gente tornar presente a nossa história, que é muito bonita. A nossa história é muito rica, é muito bonita, é uma história de muito trabalho, de muito sacrifício, de muita luta, de muito sangue, né, de muito suor das pessoas que construíram essa história. Muito diversa e colorida também. Realmente é uma representação do Brasil, né? Da gente ver, porque é uma coisa que eu falo, né, como gestor também, mas gestor da cultura, isso consultor, que nosso papel de cidadão é também conhecer a nossa cultura, a nossa história, porque senão a gente está fadado a não só os erros, mas realmente a fazer um ciclo vicioso. Então a gente tem uma hora que tem que quebrar essa corrente. E aí quando a gente tem uma política pública, tem um recurso, fica mais fácil.
fácil. Então, por exemplo, o Sistema Nacional adveio já da parte dos municípios e do Estado para completar, para contemplar a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, mas veio também para construir um sistema municipal, um fundo municipal, um conselho municipal, onde tenham recursos próprios para se investir na cultura. Então, se a gente também privilegiar, sim, o pessoal do Sul, que é mais organizado, as culturas e tradições nordestinas, a gente tem aqui uma das maiores reservas perto da gente aqui, a gente tem essa questão indígena que não é trabalhada aqui, né? Exatamente, e essa é uma das questões, o pessoal às vezes também me taxa de eu ser meio puxa-saco dos índios e da comunidade indígena e tal. Quem habitava aqui na cidade eram eles. Nós invadimos a região deles aqui. Tanto é que aqui, próximo a Peixoto, eles quase foram os Panarás, que hoje estão aqui, quase foram dizimados ali pelas doenças que a gente branco na época tinha, mas para eles eram novidades. Então, sarampo, tuberculose, gripe, essas coisas assim, isso para eles era fatal. Então, de uma aldeia ali de 420 indivíduos, 83 foram tirados ali com vida, né? Foram sendo quase dizimados. Então, é uma outra cultura que a gente precisa respeitar, né? Embora eles tenham o território deles, depois de demarcados por isso, mas quem invadiu a área deles fomos nós. Então, a gente tem que também ter um pouquinho de respeito e entender que eles precisam ter a cultura deles e viver a cultura deles da forma deles. E uma coisa que eu vi nas escolas, eu achei bem interessante, que tinha alguns alunos que eram indígenas, que são indígenas, e eu notei sim dificuldade às vezes de comunicação. Então, como é importante a cultura, a gente se inserir eles, não a gente inserir eles na nossa cultura, a gente se inserir na cultura deles, entender quais são não só seus costumes, suas crenças, e essa inserção social é muito interessante. E não só as crianças, as mulheres indígenas também têm dificuldade de comunicação, porque elas têm dificuldade com a língua portuguesa. Uma boa parte dos índios homens, eles já têm um domínio da língua portuguesa, já conseguem se comunicar. Uma pequena parte deles se comunica muito bem. Uma parte ali, mais ou menos. E uma boa parte também não se comunica de maneira nenhuma. E essa inserção, né, que a cultura vai envolver educação, a cultura vai envolver tecnologia, a cultura vai envolver conhecimento local, né? Então, por exemplo, a gente não pode falar que uma pessoa dessa, independente de onde veio, não é desbravadora, sendo que quando ela chegou aqui, ou os que conseguiram permanecer, tiveram que ter muita luta mesmo, né? Porque não tinha incentivo fiscal, tinha terra, mas não tinha incentivo fiscal, às vezes nem a terra tinha, porque não tinha documentação, aí não adianta de nada, né? Citando aqui o caso dos Brasilares, uns 20, 30 dias depois que foram chegando, porque assim, cada 4 dias chegavam 3 ônibus, né, com famílias. E a partir do 15º, 20º dia por ali, já começou a voltar. Os ônibus vinham e chegou uma altura do campeonato ali, né, desse processo, que o ônibus vinha cheio, voltava cheio. Voltava cheio. E as pessoas não estavam conseguindo enfrentar a malária aqui. Muitas famílias acabaram perdendo parentes, entes queridos, na grande maioria por conta da malária, né? E aqui na BR-63 também, na ocupação da BR-63 ali, veio muita gente, mas muita gente não conseguiu enfrentar a malária e voltou, acabou abandonando o sítio, veio outro, depois pegou, mas o enfrentamento da malária na época foi muito forte, muito difícil, terrível. Na sua opinião, Cafone, você também já mexeu com essa parte do empreendedorismo, o que foi que fez com que Guarantã desse certo, entre aspas, se desse certo? Para a gente chegar hoje no que a gente chegou, que é isso que a gente está conversando tudo, né? Olhando a nossa história, o que foi que levou isso? Foi as políticas públicas, foi o povo, a auto-organização do povo, foi algumas organizações, tipo, né, que a gente está falando, uma cooperativa, foi uma associação. Qual que você acha que foi o ponto, que daí tem a ver um pouco com a política realmente, mas o que foi que fez Guarantã dar certo? Eu acho que foi um conjunto, né? Foi um conjunto de muitos fatores. Primeiro que as primeiras famílias que vieram para Portelas vieram com uma estrutura de uma cooperativa por trás delas, e essa cooperativa tinha recursos do governo federal para fazer isso dar certo. Depois veio o INCRA com seu executor, que era um nordestino arretado, como fala na linguagem deles, que veio para fazer dar certo as coisas, então muita vontade. E aí entrou o conjunto das irmãs. Nós temos um personagem que é lembrado por muitos aí,
que foi muito importante na época, que foi o padre Silvério Schneider, saudoso padre Schneider, que faleceu agora há pouco tempo, que ele, na época, atendia Itaúba, mas ele ia até o sul do Pará, e ele começou a fazer pontes, e visitar também, dar incentivo, e essas irmãs organizando isso. Depois a religiosidade até começou também a surgir, já logo de início ali surgiu a Igreja Adventista, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista. Então, se você olhar para aquele povo raiz da época lá, era um povo muito religioso. As irmãs dominicanas, com a organização delas nas comunidades, era um povo de muita oração. E eu acho que isso foi uma das questões que fez a diferença, né? Essa fé desse povo que trabalhava com esperança, com convicção, com muita certeza, com esperança, né? Mesmo enfrentando os desafios, mesmo enfrentando a malária, as distâncias, porque era a pé a maioria dos trajetos aí, o pessoal do interior, alguns, um ou outro tinha uma bicicletinha, mas as distâncias eram percorridas a pé, né? Então, eu acho que isso. E aí nós tivemos aí uma soma de fatores, né? Desse povo de diferenças de mentalidades, ideias. Nós éramos muito organizados, muito unidos, né? A gente se unia, a comunidade se unia para comprar um gerador para a escola, para ampliar a escola. Depois foi as ações que foram acontecendo, a comunidade era muito organizada para colocar um sinal de televisão, a comunidade se mobilizou. Aqui para trazer energia para esse setor da cidade nova, a comunidade se mobilizou, o governo na época ofereceu o material, a comunidade pagou a mão de obra, então assim, é uma coisa muito participativa, né? Até o Banco do Brasil, que recentemente no ano 2000 chegou aqui, a comunidade se mobilizou para construir a sede do Banco do Brasil, porque queria o Banco do Brasil. Eu vi um dos primeiros foi o Bradesco? O primeiro foi o Bradesco em 1982. 82, imaginar, em 82 já... Ele se instalou. E em muitos lugares, eu acredito que não só esse diálogo que a gente faz com a cultura, mas essa vinculação da gente entender de onde veio e para onde vai faz muita diferença. Sim. E aí, dentro disso, eu queria perguntar, qual que foi da história que você construiu esse livro, dessas famílias que você ouviu, qual que te impactou mais e o porquê que ela te impactou mais? Olha, tem várias histórias, muitas histórias, mas uma que me impactou, que eu chorei junto com o rapaz que me contou a história, foi a história do Rafael. O pai dele também era Rafael. Essa história aconteceu em setembro de 1984. Essa família do Rafael, ele era uma família, se não me engano, de 12 irmãos. E eles moravam ali um pouquinho, entre 45 e a Fazenda Chambalada, mais ou menos no quilômetro 47, 48, por ali. E eles tinham um sítio, e o pai deles tinha um gado que ia para uma outra fazenda e foi fazer um manejo daquele gado, trazer para cá, e ia trazendo pela BR-63. Só que chegava uma altura da BR na frente do sítio deles, eles tinham que entrar para a direita. Então, o que aconteceu? O Rafael foi para a frente da estrada para que o gado pudesse virar para a direita. E algumas dessas cabeças acabaram para o lado esquerdo, que era uma juquira, como se diz na conversa nossa, né? E aí esse Rafael, que é o pai, que estava no cavalo, entrou dentro do mato para fazer o gado voltar e bateu com a cabeça numa caixa de marimbondo. E os marimbondos ferroaram, muitos marimbondos ferroaram esse senhor. E esse senhor, isso foi por volta de 10 e meia da manhã, e aí começou a passar mal e ficou embaixo de uma árvore, né? E aí o Rafael, filho, ficou ali ao lado do pai, tentando ver o que fazia, e ficou das 10 e pouco da manhã até as 8 da noite, quando passou um jipe e acabou dando carona para levar para Peixoto de Azevedo, que era onde tinha um hospital na época, né? E chegou lá alguns minutos depois, o Rafael foi a óbito. Aí você imagina esse irmão, esse filho que ficou o dia inteiro do lado do pai, ter que chegar à noite na casa e dar notícia para a mãe que o pai faleceu, e mais um punhado de 10 ou 11 irmãos mais pequenos ali receber essa notícia. Então assim, aí você vai, a pessoa vai contando, você vai vivenciando aquilo, é muito dolorido, é muito triste, é muito difícil. E isso mostra como que a estrutura faz muita diferença, né? Eu sou de 93, mas quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, teve lugares que eu morava, assim, não tinha, a água era poço, a luz era motor, dava 10 horas e já desligava. Nessas ações que a gente fez do Summit Cultural nas escolas, eu frisei bastante para eles que se fosse pela minha vida, não
era para mim ser essa pessoa que eu sou hoje, porque eu estudei em escola que não era pau a pique, mas era um trem tudo de madeira, não tinha estrutura nenhuma. Eu estudei em barracão de igreja, que não tinha espaço, não tinha escola. Então, na minha época, quando era o melhor, que foi ali para Ipiranga do Norte, isso já em 2006, 2007, a gente também não tinha ar, não era uma estrutura, era uma sala para um monte de gente. Então, hoje em dia, você vê, a gente tem estrutura, tem o pé de meia, por exemplo, você tem financiamentos para as pessoas estudarem, e eu fico muito triste que alguns alunos, eu vejo isso até tanto em escolas como no próprio instituto, no IFMT, que às vezes não tem perspectiva de vida. Então ele mexe com alguma coisa, mas ele não tem uma perspectiva além daquilo lá que ele está fazendo. E isso é o nosso trabalho, né, de vir conversar sobre cultura, política, educação. E se você olhar para os meninos e meninas que estudaram nas escolinhas de pau a pique, aqueles banquinhos, 2, 3 tinham que sentar junto, uma matava no ensino organizado pelo ensino, se você for ver a história deles hoje, todos eles são profissionais que já estão indo até, alguns para aposentadoria, já se aposentavam, se aposentando agora, profissionais que foram referências nas suas áreas, né? E eu me lembro, assim, agora vagamente aqui, que a primeira turma que se formou aqui de ensino superior, que parece que foi a turma do NEAD, mas isso já para 2007, 2008, ou melhor, 97, 98, que se deslocavam daqui para Bolívia. Foi o primeiro grupo de professores, né, que foi se qualificar e buscar uma capacitação maior, porque aquelas meninas ali começaram, teve professores ali que começou a dar aula com 16 anos, né, com mal apenas o magistério, que era daquele tempo, né? Nem o magistério, que era o ensino médio, que a gente falava, né? Nem isso não tinha completado ainda, e começaram já a trabalhar da aula. E aí precisavam de um. Então, a gestão da época, né, organizou e colocou essas meninas para fazer o NEAD, lá em Bolívia, onde se formou a primeira turma. E aí, a partir de 99, 2000, aí já chegou os primeiros cursos superiores aqui, né? Aí foi fácil. Hoje nós temos aí praticamente 30 cursos, né, de graduação, pós-graduação e tudo mais, aqui na cidade. E as pessoas acham difícil. Eu acho que difícil não está hoje, né? Mas aí é o que a gente estava falando, e por exemplo, a gente vai conversar, né, numa roda de conversa que vai acontecer às 5 horas no dia 25, sobre saúde mental. Muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa que não está sendo bom para nós, está nos adoecendo. E hoje a gente estava falando sobre essa tradição que antes era construída por não ter TV, não ter internet, não ter um aparelho celular. Então você já tinha um contato mais humano, um contato social. E hoje a gente vê o distanciamento. Eu, com 93, meu primeiro celular eu fui ter em 2008. 2008 já era uma coisa assim que já estava, porque morava no interior, avançado. Então, era totalmente diferente as relações do que são hoje. Então, quando a gente vai conversar sobre tecnologia, que também é importante, a gente tem que conversar, assim, sobre educação tecnológica e sobre educação emocional, educação psicossocial. A gente precisa entender que a gente vai continuar sendo humano, né? Os robôs estão chegando para ocupar o nosso espaço, mas nós, por enquanto, somos humanos e temos que viver como humanos. O que vai acontecer futuramente, Deus que sabe, mas o que a gente não pode viver como robô, né? Não. Digitalizado. Porque também o tempo passa, né? Às vezes a gente nem vê. Então, Cafone, para a gente finalizar, qual que seria a sua mensagem para você deixar para os nossos ouvintes aqui, que vão estar na palestra junto para a gente conversar? Sobre não só a cultura, sobre a questão do seu livro, a gente falou um pouco sobre educação, isso é bem importante também, essa formação educacional, a possibilidade hoje em dia de você ter essa educação no celular, você ter essa educação online, EAD, que tem o mesmo título, né? Então, muitas vezes eu vejo que isso não é só um interesse, às vezes é realmente um despertar desse interesse, é uma ação conjunta, né? Não só o município, mas a sociedade civil, os entes do município, construírem essa história, trazer essa história à tona, né? Para a gente não errar nas coisas que já aconteceram, para a gente não fazer as mesmas coisas que já aconteceram. E eu queria que você deixasse um recado para a gente finalizar. O que eu gostaria muito é que os gestores, as lideranças do município, não importa se é civil, militar, política, que tenham respeito pela nossa história, né? Que respeitem, que valorizem a história que elas construíram, né?
E lá atrás, a gente sofria muito. Nós não somos hoje, é muito difícil hoje a gente imaginar o sofrimento. Mas uma coisa era certa, aquele povo era feliz, a gente era feliz. Tem gente que disse que a gente era feliz e não sabia. Não, a gente era feliz, a gente vivenciava isso, a gente confraternizava essa felicidade. Hoje, com tanta modernidade, com tanta tecnologia, com tanta facilidade, a gente vê hoje muito mais reclamações, muito mais comentários negativos do que naquela época que a gente tinha tudo para fazer, e era muito difícil. Então, está tudo hoje na nossa mão, está tudo mastigadinho. Vamos ser mais gratos, agradecer a Deus por tudo que a gente tem construído, e as pessoas que estão junto conosco que estão construindo, e que a gente tem que ser feliz, né? Então, vamos ser felizes. Eu agradeço, Eugênio, pela presença, obrigado pela essa entrevista. Eu falei com o Eugênio Cafone Lima, que escreveu o livro Guarantã, Registros Incautos. Agradeço a todo mundo. Obrigado, Eugênio. Maravilha. Vamos. Depois de sair de tá agora. Vai tá bom, 40